o que acontece quando uma mulher passa a vida lutando por causas, mas em algum momento ela precisa lutar pela própria causa. Porque a história de hoje do Poderosamente Podcast não é só sobre luta, é sobre consciência. Está no ar mais um episódio do Poderosamente Podcast, um lugar onde histórias transformam. Então, se você gosta de ouvir histórias para se inspirar, para superar as suas dificuldades ouvindo o transbordamento de outras pessoas, já aproveita, se inscreve aqui no canal, compartilha esse podcast, porque tem histórias maravilhosas sempre acontecendo aqui. Toda semana tem uma história nova. Eu sou Inês Martins, eu sou hipnoterapeuta, sou terapeuta, atuo na área da saúde mental há 26 anos e eu criei o Poderosamente Podcast para trazer histórias que transformam, histórias de pessoas que despertam outras pessoas. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e fica aqui comigo até o final, porque nós temos uma história muito forte, muito poderosa para contar aqui hoje nesse episódio do Poderosamente Podcast. Eu trouxe uma pessoa para conversar, uma pessoa que eu conheço há muitos anos, apesar de termos ficado anos também sem nos vermos. É uma pessoa que eu respeito demais. Então, a história dela é uma história muito impactante. Vou falar um pouquinho da história dela. A minha convidada de hoje, ela é psicóloga, ela é especialista em violência doméstica, uma mulher que atravessou vários movimentos sociais, histórias profundas e que hoje carrega uma escuta que transforma vidas. Há quase 20 anos eu tive o prazer de conhecer essa pessoa e hoje ela está me dando a honra de vir dar essa entrevista para mim aqui no Poderosamente Podcast. Seja muito bem-vinda, Paula Baltazar. Maravilhosa. Oi, Inês. Olha, muito obrigada, né? Sou eu que me sinto honrada em estar participando nesse momento desse podcast. Muito obrigada por esse convite. Sou imensamente grata. Pois é, eu que agradeço. Você é uma pessoa muito querida. Eu lembro, faz muitos anos, né, Paula, que nós nos conhecemos. Nós fizemos uma formação em terapia transpessoal durante 1 ano e meio. 1 ano e meio. 1 ano e meio, nós nos encontramos sistematicamente naquele treinamento. Isso foi muito bom. E aí a vida leva a gente para um lado e para o outro e a gente não se encontrou durante todo esse tempo. Mas, curiosamente, a hora que eu te vi, a sensação que nem passou esse tempo todo sem nos vermos. É isso mesmo. Quando as almas se conectam, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença, a gente fica conectado para sempre. Para sempre. Então, olha, que prazer, que alegria você ter aceito esse convite. E vamos conversar. Você tem uma história impactante, profunda, cheia de movimentos, coisas aconteceram na sua história e hoje você vai poder contar isso aqui, né? A gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo e eu tenho certeza que a minha audiência, que é uma audiência tipicamente feminina, vai te ouvir e vai virar chaves aí dentro da cabeça delas. Poxa, assim espero, viu? Tá pronta, Paula? Tô pronta. Tá pronta. Bom, então vamos lá. A sua história, ela já começa com movimento, com luta, com posicionamento. Quando a gente conversou lá na nossa conversa prévia, eu observei tudo isso lá. Quem era a Paula lá naquele início, quando tudo estava começando? Que bom você perguntar isso. Quem era a Paula, né? Antes dos movimentos. Bom, eu sou filha única. Então, fui criada na casa da minha avó, tias. Só tinha um homem na família, que era o meu pai, né? E no meio de 7 mulheres. Na casa das 7 mulheres. Na casa das 7 mulheres tinha esse homem. E eu fui criada pela minha avó, né? Minha mãe trabalhava, eu ficava mais tempo com a minha avó. E a minha avó, ela me contava a história de vida dela. E ela me contava que a avó dela tinha sido uma escrava, que foi estuprada pelo senhor e que desse estupro nasceu a mãe dela. E a mãe dela, como tinham as leis abolicionistas, na lei do ventre livre, a senhora resolveu colocar a mãe da minha avó, minha bisa, para fora, né, da fazenda. Então, a minha bisavó migrou lá de Florianópolis, né, lá do sul até aqui.
Aí, né, na época eu nem entendia o que era tudo que isso, significava né? tudo Porque isso? foi a história com a qual eu dormia, né? A história de vida da minha avó, que eu acho que ela tinha necessidade de contar. E ela contava para mim. E depois comecei a imaginar, né, o sofrimento de uma menina na época com 13 anos de idade, vindo sozinha, e aí ela se juntou aos negros, né, escravizados que estavam em quilombos, e disso veio a minha avó, quando ela chegou aqui no estado de São Paulo. Bom, e tudo isso fora, né, toda a questão racial que já vem embasada na sociedade, eu comecei a ter uma percepção diferenciada, agora que eu posso elaborar melhor, né, Claro. sobre a questão racial. Tá? Eu estudei num colégio de freiras, no Ave Maria, isso tudo na mesma época acontecendo, né? E nesse colégio tinha uma casa de brinquedos, um local de brinquedos, né? Uma brinquedoteca. E eu me lembro que nessa brinquedoteca eu não pude entrar por ser negra, e uma criança da minha idade falou isso para mim. Não, você não entra aqui porque você é preta. E eu acho que tudo isso foi formando em mim aquela noção da discriminação racial. Então, foi uma vivência que não foi elaborada. Ela foi né? acontecendo. Ela foi a vivência sensorial daquilo que é a pele preta, você saber que é preta, que tem uma diferença. Então, quando foi na minha adolescência, né, bem no auge daquele ser que quer mudar o mundo, né, e que se sente capaz de mudar o mundo, eu me associei ao movimento negro. Né? Tinha um vizinho perto, que morava ali perto, que passou, deixou um panfleto, né, para mim, de uma organização. Isso eu tinha uns 13, 14 anos. Eu falei, é aí com que esse eu vou, vou. é com esse que eu vou. Sambar até cair no chão. E foi assim que foi. Assim, literalmente. Literalmente assim. Hoje eu tenho, né, uma maior compreensão que a minha inserção no movimento negro, né, vem desse histórico de compreender, e no movimento de mulheres negras, desde cedo, o que representa, né, subjetivamente, socialmente, culturalmente, a questão do racismo. Sim. Né, veio desde cedo na minha vida. Então, é como se eu viesse marcada, né, como se isso fizesse um marco na minha vida, um marco histórico. E você foi militante desse movimento. Me conta isso daí que você fui fazia. militante, né? Eu fui militante do Movimento Negro Unificado, lá pelos anos de 1970. E alguma 80. coisa? Começa assim também, né? Eu também, antes disso, eu participei do movimento estudantil. Eu estudei numa escola que era uma escola muito boa em Campinas, que chamava Culto à Ciência. E lá eu tive uma amiga também. E essa amiga, né, diferente de mim, ela tinha 14 irmãos e todos envolvidos na luta armada. Estou falando da época da repressão. Tá. Né? E nessa época tinha de cooptar pessoas para ingressar. Era menina, né? 14, 15, 16 anos, mais ou menos. Então, e tinha uma escola que chamava Evolução, era uma escola de supletivo, do ensino supletivo. E o Jonas, o irmão dessa minha amiga, ele fazia teatro negro, né? Tinha uma peça Sinfonia Negra, e eu comecei a participar, sabe, do Teatro Evolução. Já estava, né, participando dos grupos para discussão da questão racial. Então, tudo ia incrementando, né? Daí eu fui fazer parte, porque todos eles eram ligados ao PCdoB.
E aí eu fui fazer parte do PCdoB, aí eu me envolvi, né, em todas aquelas ações revolucionárias, né? E foi um período muito importante, apesar de ser tenso, né, muito sim. tenso, né? Eu me lembro que nós ficávamos sentadas assim na calçada, né? E essa amiga falava assim, ela chama Isaura, falava, olha, é muito perigoso a gente ficar por aqui, porque podem estar tirando fotos nossas. E realmente foi muito perigoso, né? Eu perdi amigos, né? Na luta. Foi um período ainda difícil, que né? me emociona um pouco falar disso, né? Porque eu tive amigos que foram mortos e todos jovens, né? Eu tinha um amigo que era muito próximo, a gente sentava próximo na carteira e ele faleceu, né? Em função da participação, né, nos grupos, na luta. Então foi um período muito difícil da minha vida. Sabe? E depois você foi para o Maranhão. Como depois, você foi parar lá? Depois eu sempre gostei do Nordeste, né? Eu sempre tive uma familiaridade, eu gostava do povo, gosto, né? Do povo nordestino, da familiaridade que eles tratam a gente, da disposição, da alegria, da soltura. E uma vez, o meu ex-marido, na época era meu namorado, ele estudava na Unicamp. E nós encontramos uma pessoa que estava fazendo um curso na Unicamp. E ele virou para nós e falou assim, por que vocês não vão morar no Maranhão? Nossa, achei a ideia fantástica. Eu achei maravilhosa a ideia. Por que não? Por que não, sabe, sair daqui para o Maranhão? Enfim, aí houve uma oportunidade, né? Dessa pessoa com quem eu namorava, daí na época eu já estava casada, ir dar aula lá no Maranhão. E a gente resolveu, falou, vamos para lá? Falei, vamos, né? Falei, nada é por acaso nessa vida. E aí a gente acabou indo para lá. E foram os melhores, eu vivi 12 anos no Maranhão. E foi um período que não acaba dentro de mim, né? Imagino. Você já tinha essa paixão pelo lugar, né? E aí tem essa oportunidade. Nossa, foi muito bom. Foi muito bom, porque lá, na época, o Movimento Negro de lá, eu já participava aqui, né, do Movimento Negro Unificado, do MNU, e lá tem o Centro de Cultura Negra, que estava começando também a ser estruturado, né, a ser formado, e a gente já chegando, né, para dentro do movimento. Já tinha uma bagagem também, né? A gente já chegou como se estivesse em casa, né? E foi. Aí continuou esse movimento lá. Continuamos. Eu continuei, ele também, enfim, né? A militância a gente se dedica. Né? São 24 horas por dia. Por isso é militância. Por isso é militância. Por isso se chama militância. Né? E às vezes um lugar ele define um pouco a gente, porque se você encontrou toda essa afinidade, já gostava, foi fácil, né? Ficar um período lá vivendo essa experiência. Foi muito fácil. A adaptação, eu digo, né? A adaptação um pouquinho demorou, mas assim, como tinha, né, esse suporte, né, afetivo do movimento negro, estava identificada já, né? Maravilha. Foi muito bom. Bom, vamos falar um pouco de outras fases da sua vida, né? Você viveu um casamento que começou com amor, mas terminou com dor. Sim. Né? O que essa ruptura fez com você? Como é que foi essa fase da sua vida? Foi uma fase muito difícil, né? Aliás, eu acho que a separação, né, foi uma separação dolorosa demais para mim, né? Tanto que ela foi se dando por etapas. Eu acho que a finalização mesmo se deu agora. Porque tinha uma. Depois de 40 anos. Mas assim, subjetivamente, sim, né? Sim, essa sim, coisa. internamente.
porque como eu conheci essa pessoa, né, o meu ex-marido, eu conheci ele dentro do movimento negro, a gente militava pela mesma causa, a causa negra. Aí, lá no Maranhão, eu me envolvi com o movimento de mulheres, né? E dentro, eu fazia, na época, eu comecei também a trabalhar na Caritas, que é uma instituição da igreja, mas fazia trabalho pelos interiores, e era muito bom, porque a gente está falando da Igreja Católica Progressista. E tinha um padre francês, o padre Victor Asselin. Ele era um homem com uma visão extraordinária, uma visão sociocultural extraordinária. Então, naquela época, ele já via enquanto importância, né, o debate da questão da mulher. Sim. E da mulher que morava no interior, da mulher campesina. Então, a gente fez ali dentro da Caritas um grupo de mulheres. E a gente trabalhava não com as mulheres urbanas, com as mulheres lá, assim. Na década de 80, o interior do Maranhão era o interior do Maranhão. Para chegar lá, assim, era Uma dificuldade. Uma dificuldade, era de pau de arara, de barquinho. Às vezes a gente tinha que ir para o Pará para chegar numa cidade do Maranhão. Meu Deus. Então, foi uma vivência, assim, fenomenal, né? A gente ficava alguns dias e de um aprendizado único. E foi lá que a gente começou a montar grupos de mulheres do interior, lá no interior do Maranhão. E nós fazíamos encontros na capital. Então, isso foi se avolumando, porque a gente pegava quase que o estado todo. Caramba. E as mulheres da capital. E eu, dentro do movimento negro, junto com algumas outras companheiras do movimento negro, né? Particularmente com uma que também fazia parte do movimento de mulheres, e na época o grupo era majoritariamente ai, difícil falar. Branco, né? Feito por mulheres brancas. A gente começou a conversar sobre a possibilidade da formação de um grupo de mulheres negras. E dali, dentro, né, do movimento negro, né, nessa interlocução, movimento negro e movimento de mulheres. Então, daí nasceu o grupo Mãe Andresa, né, que foi uma homenagem, né, a uma primeira mãe de santo que teve na Casa das Minas, né, que era uma casa de culto afro, só de mulheres. Tá. E a partir, né, dessa minha militância no movimento de mulheres, que era muito grande, né, eu viajava demais, sabe? Eu passava tempos no interior, voltava, daí tinha encontros. Isso na década de 80 é, assim, o boom dos movimentos, tanto do movimento negro como o movimento de mulheres. E o movimento de mulheres negras estava, assim, na sua sementinha mesmo, né? Tinha o Gueledés, em São Paulo, né, com a Sueli Carneiro, e nós que estávamos formando o Mãe Andresa. Então, eu viajava bastante, e com isso, né, o meu companheiro, que até então eu via como um companheiro, ele começou a se sentir ameaçado. Pelo seu empoderamento, por tudo que você estava fazendo. Por tudo que eu estava fazendo e por essa descoberta de um discurso feminino, né? O que significava a mulher estar inserida num movimento de libertação que algumas pessoas, principalmente os homens, e principalmente os homens do movimento, achavam que era uma libertinagem. Né? Achavam que não entendia, nem se falava muito nessa questão de gênero. Então, eles entendiam que era uma competição, uma rivalidade, que nós não gostávamos de homem, enfim. Tinha uma série confusão, de né? discursos
comprometidos, preconceituosos. E dentro disso, o meu casamento se desfez, né? Tá. Nesse momento, o casamento se desfez por muitos enrolamentos que teve ali dentro, sabe? Por questão de postura dele, postura minha também, né? Porque daí também comecei a ser mais desafiante, né? Se posicionar, dentro de casa, né? me posicionar. E aí, mas foi difícil, porque como eu comecei a namorar muito jovem, né? Eu me envolvi com essa pessoa. Uma ruptura forte, né? Um rompimento muito forte. Foi um rompimento muito forte. É. Com os filhos, né? Enfim. Você tem quantos filhos, Paulo? Eu tenho 2. 2. 2 homens adultos, né? Sim, atualmente adultos. E eles eram crianças adultos. quando vocês terminaram o casamento? O mais velho era adolescente, o mais novo era uma criança ainda, bem criança, 5 anos, e o mais velho 12, 13 anos. Tá, Que depois eu tive que vir, né? para cá, eram crianças. Crianças, né? para adolescentes, Bom, você cuidou dos seus filhos, você cuidou dos seus pais, você cuidou de suas tias. Uma cuidadora nata. O que essa fase te ensinou sobre ser mulher? Porque parece que a mulher já tem esse negócio embutido de cuidar, né? As pessoas esperam e a gente parece que já está dentro da gente esse movimento. O que isso te ensinou sobre ser mulher? Então, né? Aí o casamento acabou. E aí os meus pais estavam doentes, né? Eu sou filha única e eles estavam doentes. Eles tentaram ir para São Luís, né, para ficar mais próximo de mim, mas a medicina lá era muito precária naquela época. E o meu pai, ele tinha uma doença rara que chama síndrome de Paget. E que as pessoas lá desconheciam, e ele fazia um tratamento na Unicamp, né? Era um caso assim, que como é uma doença rara, são poucos pacientes, então ele Sabe tinha de algo muito específico, né? Muito especializado ali. Especializado. E a minha mãe, eu acho que em função de todas essas questões do meu pai, ela desenvolveu um câncer de mama. Então, com tudo acontecendo, né? A minha mãe doente, o meu pai também, eu voltei, né? O casamento que já estava meio lá, meio cá, né? Eu falei, é um momento de retorno. Né? Aí eu voltei, mas assim, eu vinha de um ritmo de vida muito intenso. Sim. Né, muito intenso, de ficar na rua, né? Eu era uma mulher de passeatas, sabe? De encontro de mulheres, eu adorava isso. E voltei para ficar em casa, desempregada. Né, com 2 filhos, voltando para a casa da minha mãe. Então, no começo, foi bastante estranho. Era como se eu fosse maranhense e tivesse chegado numa terra estranha. Nossa. Até eu perceber, né, que os meus pais precisavam de mim. Não era eu que precisava deles. Que os meus filhos precisavam de mim. Que eu tinha, na época, 2 tias solteiras que também estavam envelhecidas e precisavam de mim. Então, eu falei, bom, a militância tem os seus contornos, às vezes, que a gente tem que lidar com ele de uma forma muito particular. E são contornos difíceis, né? O contato humano é um contato delicado e frágil. Relações humanas, né? As relações humanas. E dentro do movimento a gente vê muita dissonância cognitiva, né? E eu falei, está na hora de eu parar um pouco, né? E olhar, né? E eu acho que o que eu aprendi no movimento de mulheres foi que eu acho que o mais privado, né? O movimento de mulheres, ele olha para o seu privado, para o seu particular, para o seu doméstico, para o seu íntimo. E o que eu aprendi, o mais privado é a sua família, né? É o núcleo do núcleo do núcleo, né? É o núcleo do núcleo, é da onde nós partimos, é onde nós nos formamos. Eu não posso deixar de olhar. Sim. Né? Não posso deixar de olhar para os meus mais velhos,
sabe? No começo eu estava assim um pouco revoltada. Não Imagino. foi fácil, não. Não foi fácil eu largar minha casa, minha vida, meu cachorro, sabe? Tudo. Largar tudo. Ter que abdicar, né, de tudo aquilo. Abdiquei de tudo isso, voltar para a casa dos meus pais como se eu não tivesse feito nada, recomeçar, né? Sim, eu acho que o recomeço é sempre um recomeço. Aí eu fui começando a olhar para eles, a me aproximar mais da minha mãe, né? Porque relacionamento mãe-filha, embora eu não tenha tido filha, mas o meu relacionamento com a minha mãe carecia naquele momento de mais atenção, de mais cuidado, da gente se olhar, né? Como duas mulheres, uma mais velha, outra mais nova, e poder falar, nossa, que bom, sabe? Foi isso. Não foi fácil, mas olhando, né, e vendo, foi a melhor coisa que eu fiz. Interessante. Sabe? Você é psicóloga. Sou. Você se formou em psicologia e psicologia jurídica, é isso? Eu me formei, eu já passei por vários lugares. Eu comecei trabalhando com psicologia organizacional. Tá. Eu já tive lá no Maranhão um instituto que a gente fazia seleção profissional. Tá. Depois eu fui para essa área social, né? Quando eu retornei para cá, eu tinha que trabalhar. Daí eu fui trabalhar na prefeitura de Hortolândia, onde o secretário de saúde, ele não era prefeito, era o doutor Hélio, ele foi prefeito de Campinas, mas ele é um pediatra muito voltado para violência contra a criança. Lá em Campinas, ele criou o CRAME, né? E em Hortolândia, na época, também. Então, também para mim foi assim um outro grande aprendizado, porque eu fui trabalhar no CRAME com violência contra crianças e adolescentes. E foi lá que eu vi, né? Agora eu acho que está mais difundido tudo, o quanto a criança sofre e o quanto que a criança não é ouvida. Né? Na época, assim, já sou um pouco andada, na época não tinha o ECA, certo? ECA de 1989, estava sendo introduzido, não tinha, era o Conselho Tutelar. Então, eu fazia esse trabalho, que agora compete ao Conselho, de fazer essas avaliações de crianças vitimadas pela violência doméstica. E você trabalhou com mulheres encarceradas, adolescentes? Trabalhei junto com isso. Eu trabalhei também na penitenciária do São Bernardo, porque eu trabalhava em dois lugares, né? Eu trabalhava no sistema prisional também, né? E uns 200 anos você tem, né? Fazendo tudo isso na vida, gente. E trabalhei com mulheres encarceradas, né? O que isso te ensinou sobre seres humanos? Porque olha que recorte interessante esse, né? Existem as pessoas que a gente está encontrando para lá e para cá na vida, existem essas pessoas que estão numa condição diferenciada. Né? Tem muito aprendizado aí, muitas histórias. Tem. O que eu pude aprender, né, com essas pessoas que sofrem, né? Bom, primeiro eu acho que eu aprendi sobre a vida, sabe? Sobre o que a nossa história nos leva a fazer, né? A nós nos envolvermos e quanto que a gente não tem consciência do que faz, né? Com as mulheres, principalmente, eu estou falando agora com relação às mulheres encarceradas, eu fiz com elas um projeto que chamava Bem Me Quero, que era para elevar um pouco a autoestima, porque naquela época as mulheres, o envolvimento, principalmente ali naquela penitenciária, por que as mulheres estavam presas? Porque elas se envolviam com homens que já tinham um comportamento de risco, que já eram da criminalidade. E
a maior parte delas tinha um percentual muito grande que iam levar drogas para esses homens. E aí elas acabavam sendo presas, né? Quadro de dependência emocional, né? Muito grande. Dependência emocional, essa questão afetiva dessa codependência que a gente vai tendo nesses relacionamentos tóxicos e o quanto que isso, de uma certa maneira, deixa velada a nossa consciência, né? A percepção nossa de ser humano, sabe? Que pode ser sujeita da nossa própria história, a possibilidade da gente falar não, né? Porque era muito interessante que os homens não iam visitá-las. Às vezes nem as mães, todo mundo as condena, né? Uma mulher que foi presa, como? Sabe? Então, foi um aprendizado de como a gente perceber, né? Ser presente dentro de nós. Né, presente de presença mesmo, e ser um presente para nós também. Sabe? Que bonito, né, esse projeto. Ele existe ainda, Paula? Não existe, porque quando a gente trabalha num trabalho público, né, existe muito uma guerra, né, uma questão de interesses. O interesse político, que eu também posso perceber. Não existe um interesse político de que as pessoas tenham consciência, sabe? Consciência de si, que se possam ver enquanto pessoas livres, né, desse sistema que a gente vive. É muito difícil, principalmente dentro do sistema carcerário. É como assim, se a pessoa cometeu um crime, né, seja lá qual for ele, para ela sair dali e reintegrar-se socialmente é quase que uma parábola, vamos falar assim, sabe? Sim. Alguns conseguem, a maior parte não consegue. É condenado para sempre, né? São Mesmo que se recupere, não é difícil se reintegrar. É difícil, né? Alguns conseguem, tem muitas histórias, né, de sucesso. Mas a gente vê que a grande maioria reincide. Sim, por falta de condição, de oportunidade, alguns por questões mesmo da estrutura interna, né? Sim, a questão subjetiva pesa bastante. Sim. Hoje você faz um recorte importante, né? Você atende a população preta. Você tem esse trabalho hoje? Como que é? Por que isso se tornou necessário para você? Como é que foi isso? Então, eu continuo trabalhando, né? Agora não mais, da prefeitura me aposentei, do sistema carcerário, né? Do sistema prisional eu saí, migrei para o Tribunal de Justiça. Daí, eu sempre trabalhei em 2 lugares, eu acho que eu não consigo. Aí a militância está em mim, eu sinto isso. Sair da militância, a militância não saiu de mim. A militância, embora eu tenha saído, né? E eu percebo, né, que a subjetividade nossa, ela vem marcada, né, pela questão de gênero, pela questão racial. E, para mim, o que pesa mais é a questão racial, além do gênero. Né? O meu interesse maior era atender mulheres negras. Por quê? Porque eu percebo agora, quando se fala do empoderamento feminino, e a gente está vendo, e eu acho isso assim uma maravilha. Eu adoro ver as mulheres negras, mulheres pretas assumindo seu lugar, falando. Mas isso eu sei que é uma questão do movimento de mulheres negras, né? Nós temos várias lideranças, Sueli Carneiro, a Edna Roland e várias outras são assim referências e tem um trabalho muito bonito, né, com a população preta, e eu sinto que a gente tem que dar ouvido, né, sentir a dor da discriminação, que ela fica gravada na alma. Né? Sim, e é transgeracional, né? É transgeracional, né? Pela história. Pela minha história, eu posso ver, né? Por que eu fui... né? Quando eu lembro, e até pouco tempo antes da minha tia falecer,
Ela contava, né? E é engraçado que eu percebia que essa história a minha avó contou para mim, contou para as filhas dela também, e a minha tia mais velha, ela falava na mesa, na hora que nós estávamos almoçando, na hora do almoço, né? Como se fosse uma história simples, né? Mas é uma história de uma complexidade enorme. E os impactos subjetivos vão mais além. Né? Olhar para a questão da negritude significa romper com um preconceito que causa medo, causa vergonha, causa muita dor. Né? Então, para uma mulher chegar e falar, eu sou uma mulher negra e tenho o meu valor, e posso fazer qualquer coisa, posso ser uma presença presente na minha vida, é muito difícil. Né? Quando estava a pandemia e estava aquela falta de comida, aquela coisa. Aí uma vez eu vi, acho que foi uma reportagem, num momento em que várias mulheres estavam pegando ossos num latão, que eu acho que era uma lata de lixo, alguma coisa assim. Aí eu olhava para elas e via todas são pretas, todas são negras. Né? Quando a gente anda pelas ruas, aonde estão os homens negros? Na rua. Né? É a população de rua, principalmente a população mestiça. Eu trabalhei, né, na penitenciária e lá a gente fazia uma entrevista de inclusão, em que a primeira pergunta, né, e isso realmente foi uma coisa que eu colocava, era: qual é a sua cor? As pessoas... Eu achava muito engraçado, né? Porque as pessoas olhavam assim e não sabiam, era como se eu estivesse falando assim, sabe, em qual planeta, quantos planetas que estão aí no cosmos. Porque era uma pergunta muito difícil de ser respondida. E aí eu fico pensando, né, como é que a pessoa pode se desenvolver psicologicamente se ela não sabe o corpo que ela habita, né? Em que corpo que eu estou, né? Em que corpo que a minha alma está, esse ser que fala, esse ser que pensa, né? O primeiro reconhecimento que nós temos, né, pela teoria de Piaget, o sensório motor, é o sensório motor que está no nosso corpo. Né? Então, como que é esse desenvolvimento psicológico? Né? Como que se dá essa subjetividade, esse inconsciente que é entrecortado pela cultura, né? Segundo Lacan? Então, tudo isso me motiva e me faz eu estar atendendo a população negra, preta, ouvindo as histórias, né? Porque eu acho assim que eu já escutei muitas histórias. Muitas histórias. E a gente vai percebendo que a dor ela não é individual, ela é coletiva. Né? São histórias diferentes, experiências diferentes, pessoas diferentes, mas a dor, principalmente da discriminação, ela é coletiva. Nós sentimos da mesma maneira, né? Nós sentimos da mesma maneira, mas a população branca ainda não entende. Eu percebo que não existe uma dificuldade de compreensão do que é que nós estamos falando. Sim, sabe? Porque não passou por isso, não tem a experiência. Né? E talvez ache que é exagero, que não é bem assim. Que somos nós que estamos fazendo discurso contrário. Enfim, né? Acontece. Eu acho que a gente não pode generalizar, né? Nem dos brancos, nem dos pretos. Acho que a gente tem que... As pessoas têm, sei lá, pensamentos individuais. A pessoa pensa diferente, não precisa pensar todo mundo igual. Mas a gente sabe que, de uma forma meio generalizada, existe esse conceito, né? Existe. Essa coisa de que exagero. Não, mas não é tudo isso, não é bem assim. Mas não quem passou é que sabe, né? Quem passou, quem vive é que quem sabe. passa, né? Não é quem passou porque não passou, continua acontecendo. Continua acontecendo, né? E acontece de várias formas, né? E eu acho que quando, né,
a gente percebe os olhares, os comentários que não são diretos, mas são indiretos. Enfim, né, a forma de tratamento, sabe? É bem interessante. É interessante e triste. E triste. Triste porque a gente porque sabe... eu acho interessante, porque assim, né? Eu fico pensando, nós aqui somos passantes e passageiros. Tudo isso daqui um dia se desfaz. E eu acho que o Lacan falava que o lugar do analista é o lugar do morto, né? Então, quando eu penso nessa frase que ele falava, que ele deixou, né? Eu penso assim que a morte ela é uma grande mestra na nossa vida. E se nós estamos ocupando um corpo independente de que corpo é este, de que cor ele tem, de que cor ele tem, nós temos que ter uma compreensão de que todos nós somos iguais, porque a morte vai nos igualar. Vai. Em algum momento ela nos iguala, sabe? E se a gente não tem essa compreensão da morte na vida, a gente vai ficar realmente, né, rastejando em algumas coisas. E uma delas é o preconceito de gênero, é o preconceito de raça, é o preconceito social, é o preconceito... Enfim, são vários, né? O inconsciente, ele realmente não aceita a diferença. Curioso isso, né? Porque o nosso planeta, comparado ao tamanho que tem o universo, é minúsculo, é um grão de poeira no universo, né? Pequenininho. Ao mesmo tempo, tem uma diversidade gigantesca nesse planeta. E nós estamos em 2026, já saímos da caverna faz tempo, já aprendemos a falar faz tempo e continuamos com essa loucura de separar porque é preto, ou porque é da raça asiática, ou porque é... Gente, que doideira! Até onde nós vamos com isso, né? E aí você vê todo um avanço tecnológico, as IAs, os robôs, não sei o quê, e o ser humano continua nessa marcha, como diria o Santos, né? Passo de formiga e sem vontade. Não evoluem. Tem coisa que não evolui. Que triste isso. É triste. É triste. É triste, né? Quando a gente triste. pensa na evolução, realmente, né? Principalmente na evolução da nossa consciência, né? A gente tem que sair desse estágio inconsciente que é não aceitar as diferenças, não aceitar que os seres que habitam o planeta Terra são diferentes, né? Não tem ninguém igual a ninguém. Não tem, nós somos uma raridade. Não existem duas pessoas iguais nesse planeta. Não existe. Mesmo que sejam extremamente parecidas, né, fisicamente. Sei lá, um par de gêmeos, como a gente fala, né? Idênticos. Não, isso é só uma aparência. Internamente nós somos diferentes, não tem nada igual. Não tem nada igual, né? Eu acho que da fonte criadora de Deus, né? Eu acho que é muito criativo. Ele não fez nada igual não repetiu. a nada nesse planeta. A forma. Não repetiu a forma. Isso é maravilhoso. De nenhum ser, né? Dos minerais, dos vegetais, dos animais, principalmente, e de nós, né? Dos humanos. Não tem nada igual. Então, temos um caminho ainda longo pela frente. Tem Meu Deus do céu. A psicologia transpessoal trouxe um olhar diferenciado, novo para você, né? Já faz 20 anos, como a gente estava fazendo as contas aí, né? O que mudou depois que você foi para transpessoal? Tudo mudou. Foi uma descoberta, né? Eu lembro que quando eu cheguei na transpessoal, não sabia o que era chakra. Então, para mim, mudou, eu acho que essa vivência, esse contato com o nosso invisível, né? Que para a psicanálise é o nosso inconsciente, né? Mas para a transpessoal traz isso de uma outra maneira, são os corpos energéticos que habitam, né, nesse nosso corpo físico. Eu acho que isso para mim foi muito mudou bom. Tudo. Mudou tudo. Uma visão muito mais expandida. Nossa. Nós somos muito mais do que nós acreditamos ser.
muito mais, dá essa expansão mesmo, né? De vida, de mundo. E nós somos seres cósmicos, né? Então, ver isso que está além desse físico, para mim foi maravilhoso, sabe? Sim, Foi aumenta a um compreensão, encontro. aumenta a consciência, porque nós não A somos só isso que nós consciência. estamos Não, olhando, não é? não, né? Saber que a gente não é só isso que a gente vê, né? Como diz. Né? E Exatamente. nada é apenas o que a gente vê, né? A gente tentar compreender o imaterial em nós, né? Que eu acho que o princípio somos nós, né? O princípio. Então, para mim é uma mágica. Eu adoro a transpessoal, porque é mágico, né? Sim. É muito mágico. E como a gente está falando, amplia a nossa percepção, a nossa compreensão dessa nossa experiência Sim. aqui, né? Sim, amplia. Fala que o ser humano ele é um projeto em andamento. Né? No andamento no passo de formiga, mas é um projeto em andamento. Então a gente sai dessa condição de humano, acho que a aspiração da gente é virar tipo um anjo, né? Ser perfeito, mas entre isso aqui e aquilo lá, estamos nós aí nessa longa caminhada da vida, né? Eu lembro que a Leide uma vez falou uma coisa assim: tudo muda quando a gente fecha os olhos. Né? E quando a gente fecha os olhos um pouco e começa a ter contato com a respiração, é uma outra coisa, né? Sim, você fecha os olhos para fora e abre para dentro, né? Isso, como Jung fala. Como Jung fala, né? Vamos fechar os olhos para fora e olhar abre para dentro. Para dentro, aí a gente vê o tanto de questões que vêm, né? Sim. Tanto de interrogações assim que percorrem, né, o nosso ser. Lindo. Paula, o que você gostaria de dizer para as mulheres, para uma mulher que de repente está aqui assistindo Poderosamente Podcast, aproveita e se inscreve aí no canal, porque tem histórias maravilhosas como essa aqui nesse canal. Para uma mulher que nesse momento se sente perdida de si mesma. Se você for olhar para toda a sua história, aconteceram tantas coisas, né? Muitas. Eu falo que quando a gente faz para dar uma entrevista no podcast, como esse podcast aqui, você fala, meu Deus, olha quanta coisa eu tenho para falar em 40, 45 minutos. O que você diria para uma mulher que nesse momento se sente perdida de si mesma? Então, primeiro respira. Fecha os olhos e respira. Fecha os olhos e respira. Eu acho isso fantástico, né? Para um pouco, né? Para quando a gente está perdida dentro de nós mesmos, a gente tem que parar um pouco, sabe? Uma pausa estratégica. Olhos, a pausa necessária. Mas, principalmente, eu acho que lá, né, nos idos anos 80, quando a gente fez esse trabalho de Viva Maria, que chamava, né? Eu acho que o Viva foi um nome que eu dei, né? Um viva de saudação, viva de alegria, sabe? Aquela coisa viva, né? E um viva de viver, sabe? Viver cada momento que a gente tem como se fosse o único, porque tá? Então, tanto momento de dificuldade, de dor, de solidão, aquele momento que você acha que acabou tudo, vai passar, como um momento de extrema alegria também, aquele que você acha assim, que você tá ali no ápice. Uma aproveita, estrela. Porque vai passar. Aproveita também, porque vai passar. Então, eu acho que é viva. Viva a dor com desprendimento e viva a alegria também com desprendimento, com desapego, sabe? Mas esteja assim consciente da sua força. E a gente só pode ter essa consciência realmente quando a gente olha para nós mesmas, né? O autoconhecimento é fundamental. Saber de onde vem essa dor que às vezes assola a gente, né? Que deixa a gente pequenininha, feita formiguinha, e saber também quando vem essa alegria que nos torna gigantesca, né? Que a gente fala, nossa, eu não sabia que eu era capaz, né? Nós somos capazes. Que lindo, que lindo. Eu
fundei um movimento chamado Movimento das Corajosas. Ah, que lindo. Tem tudo a ver com o trabalho que eu faço. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde as pessoas podem se inscrever nesse grupo. Lá eu coloco alguns áudios de auto-hipnose, de reprogramação mental. Então é um trabalho bem interessante. É um grupo gratuito. Eu vou te inscrever lá, Paula. Você vai, vai se divertir, vai aprender, vai ajudar, vai ensinar, vai ser maravilhoso. E todo o meu trabalho é muito voltado para isso. 26 anos de consultório, acho que você também vai acho que se conectar com essa ideia de que nós vamos vendo a história dessas pessoas que, na maioria esmagadora, são histórias de coragem, porque coragem não é a gente seguir, paralisar ou achar que tem que ter força para fazer. Não, eu pego o meu medo e junto a força que eu tenho, nem que ela for desse tamanho, e sigo em frente. Isso. Então, esse movimento, ele é muito vivo em você, né? Você contando toda essa história, uma corajosa de A a Z. De A a Z. Eu não sei, mas porque a gente não percebe, sabe? Mas eu acho que eu vou compartilhar uma coisa que é muito pessoal minha, que às vezes eu sinto uma força em mim, sabe? E quando eu sinto essa força, eu falo, ela é minha, porque outras pessoas trouxeram até mim. Sim. Eu penso nessa minha tataravó, né? Eu acho que é isso, né? Que foi estuprada, da minha bisa, que percorreu caminhos até que eu estivesse aqui, né? Da minha avó também. A linhagem, né? Essa linhagem materna e feminina que veio através dessas falas orais, né? Dessas histórias, essa transmissão realmente, eu acho que faz com que eu sinta uma força, que falo, não é só minha. Sim. Sabe? Aí é que eu vejo a intervenção da minha ancestralidade na minha vida, a quem eu sou extremamente grata. E a gente toma essa força para seguir adiante. A gente toma. Esse é o nosso movimento, o movimento das corajosas. Mesmo, ótimo, viu? Muito bom. Paula, eu quero te agradecer demais. Que aula, que coisa maravilhosa que foi esse nosso encontro. Eu estou muito feliz, muito honrada. Você com certeza vai transformar a vida de muitas pessoas aqui com essa sua história. Te agradeço muito. Foi uma honra realmente te receber aqui. E foi uma honra estar aqui. Esse reencontro para mim foi muito bom, viu, Inês? Ai, que maravilhoso. Que hajam vários encontros e reencontros. Exatamente. E você volta aqui no Poderosamente Podcast, porque a gente tem mais coisas para conversar aqui. Tá bom? Tá legal. Gratidão profunda, viu? Igualmente. Bom, se você chegou até aqui no finalzinho do Poderosamente Podcast de hoje, aproveita, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, manda ele para alguma amiga sua que você sabe que está passando por uma dificuldade, que eventualmente está passando por essa sensação de não ser capaz de continuar. Aqui, nesse episódio, você vai ver que você é muito mais corajosa do que você imagina. Olha que história bonita, a história da Paula, que história marcante, profunda, transformadora. Então, me segue. Segue a Paula. Como é que a gente te acha no Instagram, Paula? É Paula Renata Baltazar, mas eu não coloco muita coisa no Instagram. Eu fico... são tantas atividades. Mas vamos fazer assim, vamos entrar no Instagram da Paula, lá no direct, e falar para ela, põe coisa aí, você tem história para contar, Paula. Vamos melhorar isso. Preciso, eu não sou muito boa, não sou nada boa de rede social. Vamos mudar isso aí. A informática. Que precisa transbordar isso mais ainda. Muito bom, gente. Estamos chegando ao final desse episódio de hoje. Muito obrigada pela sua audiência. Compartilhe esses vídeos e vamos juntas. Você não está quebrada, você passou por distorções da sua identidade. Então, a gente precisa resgatar a sua identidade original. Então, continua comigo aqui, segue a Paula e vamos juntas até o próximo episódio do Poderosamente Podcast.